Nós sempre temos interesse de trazer aqui conteúdos para tranquilizar e outra, mostrar para vocês como tudo isso funciona, porque aí dá uma tranquilidade, né? Não vai gerar uma insegurança e você sabe o que você deve fazer. Existem algumas situações específicas em certas incapacidades e específicos que justifiquem a necessidade de novas avaliações médicas. A Justiça também está desempenhando um papel de supervisão nessas ações do INSS, no que se refere principalmente a essas revisões periódicas de benefício de incapacidade, conhecidas como pente fino. Essa fiscalização está ocorrendo porque muitas vezes segurados estão recorrendo ao Poder Judiciário para contestar decisões do INSS, como suspensão, cancelamento indevido de benefícios, e isso gera um prejuízo muito grande, porque muitas vezes cessa o pagamento de quem tem a única fonte de renda, que era o benefício. Quando isso acontece, a Justiça avalia se as medidas adotadas pelo INSS, elas respeitam os direitos e se estão de acordo com a legislação previdenciária vigente. Tem lei, pessoal, a mesma lei que a Justiça impõe é a lei que o INSS tem que cumprir. Esses processos de pente fino, apesar de ser uma ferramenta, né, que diz que é para combater fraude, a Justiça vê com outros olhos, tá? Ela dá razão, o INSS, perante a lei, ele pode convocar os segurados, mas a Justiça contesta muito aí os critérios que são utilizados. Através de ações judiciais, muitos segurados podem solicitar aí a reavaliação da decisão administrativa do INSS, seja por meio de perícias judiciais independentes, você pode contratar uma perícia judicial, ou pela análise de critérios utilizados para a suspensão do benefício. Se um juiz entender que o INSS cometeu um erro e agiu de forma abusiva, ele pode determinar a retomada do benefício em casos mais graves, impor multa para o órgão, descumprimento de obrigações. Além disso, a Justiça pode exigir que o INSS adote práticas também mais transparentes e criteriosas durante esses processos de reavaliação, assegurando que todos os segurados sejam tratados com respeito. Esse acompanhamento constante do Judiciário tem o objetivo de proteger as pessoas mais vulneráveis, principalmente aqueles que possuem doenças crônicas, degenerativas ou incapacitantes permanentes, que podem ser prejudicados pela burocracia ou por erros dessas avaliações. Dessa forma, a Justiça não apenas corrige essas falhas pontuais nas revisões, mas também vai estabelecer uma jurisprudência que orienta o órgão aí a adotar práticas mais cautelosas e alinhadas com os direitos constitucionais, promovendo um equilíbrio entre a fiscalização e a proteção social. Para você entender como essas incapacidades estão isentas de revisões do pente fino, é importante você compreender as normativas que regem essas revisões, as condições que garantem a isenção e os direitos dos segurados nessas circunstâncias. As principais, né, doenças e benefícios que são revisados pelo INSS é o auxílio-doença, né, que é concedido para quem está temporariamente aí incapacitado para exercer as suas funções, pode ser devido a um acidente ou uma doença, e a aposentadoria por invalidez. Apesar da aposentadoria por invalidez ela não ter sido chamada esse ano para o pente fino, mas existem algumas possibilidades. Inclusive nós soltamos vídeos esses dias anteriores a esse aqui que vale muito a pena você assistir. O pente fino ele pode gerar suspensão, cancelamento de benefício, caso o perito conclua que o segurado recuperou a capacidade, o que não tem mais necessidade de receber o benefício. Agora, quem pode estar livre de passar por uma situação dessa? Embora a maior parte dos beneficiários de incapacidade sejam convocadas para revisão, a legislação prevê situações específicas que em certos segurados estão isentos dessas revisões periódicas. Essas exceções são justificadas pela condição médica grave, pela idade do segurado, por outras circunstâncias especiais. Por exemplo, o segurado com mais de 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos. Ele tem aí a aposentadoria por invalidez por mais de 15 anos. Esses segurados estão isentos de perícia médica. A justificativa para essa isenção é que após tantos anos de incapacidade, recebendo 15 anos e já com a idade avançada,
a recuperação da capacidade vai se tornar improvável, né? E isso é previsto dentro da lei, no artigo 101 da Lei 8.213 de 1991, que menciona que o segurado que se enquadre nesses critérios, ele não deve ser submetido para fins de manutenção de benefícios. Mesma coisa para aqueles que têm 60 anos. Está no artigo também 101 da Lei 8.213, que com base ao segurado que tem mais 60 anos, o retorno ao trabalho se torna menos provável, especialmente para aqueles que já estavam afastados por problema de saúde e portadores de doenças graves previstas em lei. Outro grupo, né, que o pente fino inclui são esses portadores de doenças graves, doenças crônicas degenerativas, que recebem uma atenção especial tanto do INSS como na Justiça, devido à sua progressividade e irreversibilidade, que compromete significativamente a capacidade desses segurados. O câncer, a esclerose múltipla, o mal de Parkinson, doença cardíaca, entre outras, tá? Nós temos aqui vídeo falando da lista de doenças que é reconhecida pelo INSS, pela Justiça Federal e pela Justiça do Trabalho, com relação a essas doenças devido à sua gravidade. O INSS ele também possui algumas normas para essas enfermidades, permitindo que os segurados sejam dispensados de novas perícias periódicas. Além disso, essas doenças elas têm uma tramitação prioritária e diferenciada nas instâncias administrativas do Judiciário. A Justiça, para os segurados que sofrem dessas doenças, ela encontra maior respaldo, principalmente em casos de negativa do INSS. Os juízes costumam avaliar com rigor laudos apresentados, que muitas vezes concedem o benefício com base em irreversibilidade da condição de saúde, reconhecendo o direito desse segurado. Quer dizer, o próprio laudo e as condições do segurado já demonstram que ele não tem condições, é uma situação que é irreversível e não tem essa. Outro ponto, né, de atenção é a existência da isenção de carência para essas doenças, tá, crônicas e degenerativas. Isso que o segurado ele não exige aquele tempo mínimo de 12 contribuições para ele poder ter direito ao benefício de, por exemplo, de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, devido à gravidade da doença. Essas doenças, elas são listadas no decreto 3.048, pessoal, tá? Que regulamenta a Previdência Social e garante a isenção de perícia para fim de revisão de benefícios de incapacidade. A ideia é que, ao serem diagnosticados com essas doenças, os segurados, eles que enfrentam condições de saúde muito debilitantes e são reconhecidamente incapacitantes, tornando desnecessários submetê-los às constantes avaliações. Em algumas situações, os segurados que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são encaminhados, né, para programas de reabilitação que visam aí capacitar esses indivíduos para retornarem ao mercado de trabalho. Entretanto, há casos na reabilitação que não têm sucesso, ou seja, o segurado continua incapaz de desempenhar as suas funções ou até mesmo outras funções. Nesse caso, pode ser considerado incapaz de forma definitiva, portanto, estará isento de novas perícias do INSS. A aposentadoria por invalidez que é concedida também por isenções de revisões periódicas, desde que o segurado atenda a critérios, por exemplo, como a idade avançada, que nós falamos dos 60 anos, ou aqueles que têm 55 anos que recebem o benefício há mais de 15 anos. Esses processos de revisão, eles implicam em muita coisa, tá? E principalmente o não comparecimento, muitas vezes, do segurado, vai resultar em suspensão do benefício, e aí até conseguir novamente restabelecer tudo isso, pessoal, então você tem que cumprir certas obrigações também, tá? Os segurados que se enquadram nessas hipóteses de isenção descritas, que possuem esses direitos, também devem ser respeitados. Agora, a Previdência, ela também tem direitos, tá? Como nós falamos, recusar-se a comparecer à perícia, adicionar à Justiça para garantir, denunciar irregularidades. O INSS pode suspender o benefício do segurado
se ele, por exemplo, deixar de cumprir também algumas obrigações. Então, fique sempre atento, pessoal. Não dê chances, porque é o que o INSS fica aguardando, tá? Nós somos números dentro do INSS, ou qualquer órgão público. Ninguém sabe quem é o José, a Maria, o João. Eles sabem o número do CPF. Então, para eles negarem um benefício, concederem ou não um benefício, suspenderem um pagamento, para eles não faz diferença nenhuma. E não estão se importando. Nós estamos aí fazendo uma pressão muito grande na justiça, que mesmo nesses casos de revisão de pente fino, o segurado ele tenha um tempo para tentar apresentar a sua defesa com relação ao que o perito do INSS está alegando antes de suspender ou cancelar, cessar o pagamento. Porque você passa na perícia e a resposta vem negativa e o pagamento já é suspenso, o benefício já é cessado. Quer dizer, aonde está o direito de defesa desse segurado? Então está tendo uma pressão muito grande, tá? Principalmente na justiça, existem juízes, desembargadores, existem advogados que estão pressionando. Vamos ver se a gente consegue ter algum resultado com relação a isso, tá bom? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu possa ter sido claro nessa mensagem, mostrando para vocês como tudo isso funciona. É muito importante, tá? Vocês acompanharem conteúdos como esse, para tranquilizar, para vocês saberem como funciona, o que vocês devem ou não fazer, tá? Porque o INSS é difícil mesmo, tá, pessoal? Então, se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão, tá? Não paga nada, são já mais de 2.500 vídeos aí disponíveis para você, tá? Se inscreva agora e ative o sininho para todas as notificações. E você, meu amigo e minha amiga, que me acompanha há muito tempo, me incentivam, estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que o mundo está precisando, né, pessoal? De coisas boas, né? Mas vamos continuar agradecendo a Deus aí, seguindo em frente. Tudo que eu desejo de bom para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.